A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, o patrimônio e os meios. E os estúdios, os sons, o que eles têm a ver com tudo isso? Olá, queridos museandos, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Nalva, começando mais um programa do Museando 115. Rapaz, como a gente foi longe. E aqui para conversar com vocês, falar sobre esse tema tão gostoso, tão interessante, que para mim, só o fato de estar falando com vocês me ouvindo aí, já é um regozijo. Então, falar sobre isso também é gostoso. Mas vamos lá, eu tô aqui com ela, minha querida Marina Gouveia. Hello, museanders do Brasil inteiro, como vocês estão? E de fora do Brasil também, quem não é do Brasil, como você tá aí do lado de fora também. Sempre muito bom estar aqui, mais um episódio do Museando começando. E eu acho que a gente vai mais longe ainda, Gustavo, profetizando aqui as coisas boas para o futuro. Que o Museando permaneça ativo e vivo e feliz. Bora lá. Pois bora lá. Será que a gente chega no 1000? Olha aí, ó. A gente demorou 5 anos pra chegar no 100. O 1000. Vai estar os 3 velhinhos aqui. Inclusive um beijo pra Ju, que não pôde estar com a gente hoje. Beijo. Juliana Gueiros, nossa ruiva coberada. Muito beijos pra ela. E pra poder falar sobre esse tema, sobre o Estúdio Som Jolie, aqui com a gente hoje, ela, que é incrível, eu já conheci antes de conhecer, e está sendo um prazer conhecer de novo. Ela é nossa querida Carol Abreu. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer, né? Fico muito feliz por estar participando, né, com vocês no Museando. Agradeço mesmo o convite. Bom, eu sou Carol Abreu, né, estou no doutorado agora, né, doutoranda, pesquisando, né, memória afetiva, né, por meio do Estúdio Som Jolie, né, estou no processo do pós-estúdio Som Jolie, né, depois do mestrado ter entrado nessa pesquisa, ter mergulhado, né, de fato é uma pesquisa que surge totalmente associada à minha vida, né, que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Maravilha. Bom, vocês vão entender aqui porque que eu fiquei tão animado com esse episódio. Mas é isso, gente. Então, bora lá para mais um episódio da Museando. Olá, queridos museandos, Gustavo Nava para dar um recado rapidinho aqui para vocês, tá bom? O primeiro recado é que agora nós estamos no YouTube, isso mesmo. Se você não gosta de ouvir podcast pelo Spotify, pelo Deezer, todas essas plataformas de áudio aqui, você pode agora nos ouvir pelo YouTube. Procure nosso canal Museando Clio. Eu vou deixar também aqui na descrição o link lá. Então é só você entrar nesse canal que a gente vai ter quase todos, né, nossos podcasts lá, para que você possa ouvir e não depender das plataformas de áudio, principalmente o Spotify, né? Mas se você está ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, dá 5 estrelinhas pra gente aí, por favor, só pra gente ficar lá com as 5 estrelinhas lindas, maravilhosas. E também, tanto no YouTube quanto no Spotify, você pode comentar o que achou desse episódio. Então, por favor, comenta, que ajuda a gente a engajar e a gente fica muito feliz. Sério, a gente dá pirueta quando a gente vê que tem um comentário. E o último recado aqui é que esse ano de 2026, tudo indica que vai ter Fórum de Museus lá no Amazonas, provavelmente em Manaus. E a Museando tem um desejo forte de cobrir esse evento. E a gente está se organizando certinho, né? Porque ainda tem um tempinho, provavelmente será em novembro. Então, a gente gostaria de pedir uma ajuda, né? Nós estamos organizando aí, talvez uma vaquinha, talvez uma, né? A gente está se organizando ainda. Mas se você quiser já ajudar Museando, não só para poder ir cobrir o evento, mas também a manter o podcast vivo, você pode fazer um Pix. A nossa chave Pix é o e-mail museandoclio, tudo junto, museandoclio,
Clio, CLIO, tá? @gmail.com. Aí você pode mandar alguns centavos, alguns reais, qualquer valor ajuda a gente, tá bom? Porque a gente precisa manter esse podcast vivo. Então é isso, gente. E eu quero aqui só mandar mais um recadinho, um beijo pra Carol, que provavelmente vai ouvir esse episódio, porque nós gravamos antes de eu ir pra Belém. E lá em Belém eu conheci ela. Uma pessoa incrível. E mandar um abraço muito forte pra Stephanie e pro Ramon, que nos receberam lá em Belém. No caso, receberam a mim, a Laís e a Ana. Muitíssimo obrigado, viu? Vocês foram maravilhosos, incríveis. E é isso, gente. Bora voltar para o episódio. Então, só para o nosso querido ouvinte aqui ficar um pouco familiarizado com a história, uns meses, eu acho que chega a ser mais de um ano atrás, eu estava pesquisando sobre a questão, principalmente depois do episódio que a gente gravou, nossa, Marina, me fugiu agora, paisagens sonoras do futebol. Principalmente depois que a gente gravou esse episódio, eu fiquei com esse tema na cabeça sobre a afetividade, sobre sons, assim, que eu sou muito apegado. Meu pai, muito tempo, foi motorista de transportadora. O rádio, esse som, assim, sempre me foi uma questão muito afetiva, né? Eu chego em casa, eu tenho que ligar a TV. Eu assisto TV, eu não assisto TV, eu só deixo o som passando ali, né? Eu sou uma pessoa que não consegue ficar no silêncio. Mas eu fui pesquisando sobre a memória afetiva, sobre áudio, sobre som. Cheguei numa reportagem que falava sobre uma exposição que teve em Belém, que era uma exposição justamente sobre esse tema. E eu queria perguntar para você agora, Carol, você pode falar um pouquinho pra gente o que foi, né, o Estúdio Som Jolie e qual que é a sua relação com essa história? Na apresentação eu nem falei, né? Eu sou filha do seu Aldemário Abreu e da dona Fátima Abreu. Bom, essa história ela começa de uma forma muito impactante, na verdade. Mas voltando, eu acredito que essa história do Estúdio Som Jolie, ela vem antes de eu nascer, na verdade. E assim, a pesquisa, né, do estúdio, ela surge em 2020, né, quando eu perco meu pai, né, durante a pandemia. Ela surge num processo de muita dor, né, com essa perda do meu pai, e é quando eu começo a entrar, né, estar mais presente nessa sala de músicas do meu pai, que é chamada Estúdio Som Jolie. E eu perco meu pai num domingo, né, dia 16 de maio de 2020, e quando eu volto, né, do enterro dele, eu entro no estúdio, né, já de uma outra forma, né, acreditando na presença do meu pai dentro dessa sala. Né? E a partir daí eu começo a registrar tudo que eu faço aí dentro dessa sala, né? Eu tenho a primeira foto que quando eu chego do cemitério, do enterro, que eu peguei imediatamente a câmera fotográfica e fiz essa foto para eu deixar como memória, né, de como o meu pai deixou essa sala, né? Como ele organizou, como para ficar registrado de fato, né? O meu pai, ele passava a maior parte do dia dele escutando música. E, consequentemente, também eu sou uma pessoa muito musical, né? Eu gosto muito de ouvir música. Desde criança, né, eu tenho essa relação com a música em função dessa coleção de discos que o meu pai tem. E eu passei a frequentar o estúdio, né, que é dentro da minha casa também, diariamente, né? Mas, de fato, o dia que eu decidi eleger foi os domingos, né? Porque aos domingos era o dia que meu pai passava o dia inteiro em casa, ouvindo música o dia inteiro. Ele acordava de manhã cedo e começava por música, não importava quem estava dormindo, todo mundo na rua de casa ouvia a música dele e, consequentemente, também foi uma coisa orgânica de eu aprender as músicas que ele ouvia, né? E ele tinha uma playlist que era muito repetida. No domingo, ele ouvia essa playlist dele
e eu já sabia de cor, assim, quantas vezes as pessoas me perguntavam, como é que tu conhece essa música? Eu organicamente cantava por causa que meu pai ouvia. E, e aí surge, né, por eu ser também formada em artes, né, surge esse pensamento, né, de que esses registros que eu estava fazendo, eles poderiam ser um trabalho, né, poderia se tornar uma obra. E eu comecei a postar nas redes sociais, né, principalmente Instagram, né, desde o dia da perda do meu pai, né, que foi uma forma até de ressignificar esse meu luto, né, e buscando essa presença dele, né. Eu acho que surge assim, né, se transformar no trabalho por meio dos registros fotográficos, dos vídeos que eu fazia, e eu começo a, a investigar o estúdio, a bisbilhotar todas as coisas que tinham lá dentro, né? Ouvi todos os vinis, encontrei várias fitas cassetes, vários CDs. Eu começo a ouvir para me sentir perto do meu pai. Eu achei muito bonita o começo dessa história toda. E, de fato, quando se pensa em memória afetiva, sei lá, para mim também é algo muito relacionado a som. Então, como a pessoa falava, ou o que ela falava, que, né, a palavra é som, né, no fim das contas, nesse sentido. E, curiosamente, o episódio do ano passado que foi mais ouvido aqui do Museando foi esse da paisagem sonora do futebol. Agora eu não lembro, auditiva ou sonora. Enfim, mas tem uma questão afetiva, né, do futebol e tudo que se fala e se canta e se ouve nesse contexto de futebol. Então, acho que estou curiosa para saber mais como a sua pesquisa se aprofundou nisso, ainda mais porque às vezes a academia olha com maus olhos uma pesquisa afetiva, né? As pesquisas que têm uma carga de subjetividade, elas geralmente, né, não sei se foi o seu caso, Carol, mas eu já ouvi alguns relatos trazendo isso, de que ser uma experiência subjetiva não é suficiente para a academia aceitar, validar, enfim, a experiência, né? Então, vamos ver. Estou curiosa para saber mais sobre a sua pesquisa. Uma coisa que eu ouvi, eu acho que ano passado, ano retrasado, né, já confundindo as datas, foi da Ana Paula Brito, que ela comentando sobre a questão da audição, que a Ana Paula Brito ela é da Ribrapesc, né, que é a Rede Brasileira de sítios de pesquisadores de sítios de memória e consciência, né, e ela trabalha mais com o tema da ditadura, e ela comentou que na Argentina teve um caso de uma moça de que ela sempre ficava assustada quando ela ouvia fogos, né, eu vou falar uma coisa um pouco pesada aqui, mas eu vou chegar lá. E ela sempre ficava assim, assustada quando ouvia fogos de artifício e não sabia por quê. Depois de uns anos que ela, por pesquisa, foi descobrir que ela era uma daqueles bebês e os pais eram, né, eram sumidos pela ditadura e que eram adotados por outras pessoas. E ela foi descobrir que quando ela era bebê, ela estava presente então ela associava o barulho de fogos com o barulho de tiros, né? Isso entra muito na questão da memória, porque como ela não falava, alguns pesquisadores associavam a questão de como ela, por ela ser muito pequena e ela não ter falado ainda, ela não ter desenvolvido a memória de lembrar daquilo. Então ela pegou o som, ela captou o som como esse trauma, né? Então a memória ela estaria muito associada à questão da fala e da audição, né? A partir do momento que a gente fala, que a gente reproduz e de que a gente ouve, né? Então isso é uma coisa que me pegou muito também. E isso entra no nosso tema aqui, porque foi o que a Carol comentou, que eu comentei, que a Má comentou. Todo mundo tem aquele som específico que quando ouve, desperta alguma coisa, né? Traz à tona de uma memória, traz à tona uma lembrança, pode ser boa, pode ser ruim, algo que precisa que é ressignificado.
Eu acho esse assunto muito incrível. Aí entrando nessa questão, você falou que escavava aos domingos lá e que começou a fazer essa separação, né? Eu queria saber se você criou alguma metodologia, o que você pensou para poder fazer essa separação das coisas, assim, né? Tipo, isso aqui é importante, isso talvez não muito. Eu queria saber como você pensou em fazer essa separação das coisas lá. Bom, como eu falei, né, no início, eu não entendia que isso seria um trabalho, né, uma obra. E durante esse processo, né, que organicamente se tornou os domingos, né, porque, enfim, eu trabalhava também o dia inteiro, né, dia de sábado, de segunda a sábado, e domingo também era o dia que eu estava em casa. E era o dia que eu me sentia à vontade para estar lá dentro do estúdio e ficar ouvindo música do meu pai, né? E essa investigação ela começa de uma forma muito livre, né? Ela eu não entendia que era uma metodologia que era uma metodologia, né? Que eu vou entender isso já quando eu entro no mestrado, que eu começo a compreender todos os passos que eu estava fazendo e anotar o que eu continuei fazendo. E uma coisa que eu também não contei no início, durante ouvir essas músicas, encontrar as fotografias, olhar cada objeto e escutar as fitas cassetes, eu encontrei uma fita, né, que estava com o meu nome, né, Carol, e com a data do meu nascimento, né, dia 10, vou revelar minha idade aqui, dia 10 de 8 de 1983. E quando eu vejo essa fita, eu imediatamente, né, vou para o deck de fita cassete e vou ouvir a fita. E para mim foi a coisa mais surreal do mundo. Meu pai simplesmente ele gravou o dia que eu nasci, né? E na fita, eu acho que é legal até a gente ouvir os recortes depois, eu posso mandar para vocês também. Na fita ele fala assim: hoje é dia 10 de agosto de 1983. Nasceu a Carolina, a garotinha mais quente do Brasil. E eu escutar essa fita assim, nossa, em prantos, né? Comecei a entrar em prantos. Aí chamei a minha mãe, porque eu não sabia ainda fico um pouco emocionada, assim. Na verdade, toda vez que eu falo sobre como eu encontrei essa fita, eu fico muito emocionada. E assim, a minha mãe já sabia, né, da existência dessa fita, mas ela nem imaginava, né, que eu ia encontrar e que a gente ia ouvir. E aí eu peguei, transformei, passei para arquivo, né? Porque meu pai também tinha todos esses equipamentos de transformar fita para arquivo, para MP3. Ele era de fato um amante, apaixonado, amante de amor pela música mesmo, né? E ele usava todas as mídias também, que até é um fragmento da minha pesquisa também falar sobre essas mídias analógicas, assim. E nessa fita ele tinha feito também eu falo que é de fato uma curadoria, assim, todos os recortes da minha infância, né? Aí ele grava o meu primeiro choro, né? Parece que ele pega o microfone assim, coloca na boca da Carol Neném, assim. Agora é o primeiro choro dela que a gente vai ouvir, né? E aí ele coloca e me oferece várias músicas, né? Tipo, Ou Quero, Carolina do Chico, e vai colocando as músicas para me oferecer, né, nesse dia que eu nasço, né? E ele também marca muito nas fitas, nas demais fitas também que eu encontrei, do meu irmão, por exemplo. Ele fala que essas fitas, elas são mensagens que vão ficar para a posteridade, né? E, na verdade, quando eu falo até desse meu trabalho, né, quando eu assino, esse trabalho é meu e dele, né? Porque, na verdade, ele me deu pronto o projeto, né, as mensagens para a posteridade, e eu só faço publicar, né? Eu só faço uma costura para mostrar o que ele fez enquanto ele estava em vida, né? E esses procedimentos metodológicos eles vão surgindo, né, de acordo com o que eu vou investigando, com o que eu vou encontrando, né?
e eu vou entendendo como procedimento metodológico que é a vida, essa associação do meu comportamento e da minha vida, como ela vai se alinhando, né? E aí a Mari falou também dessa questão da aceitação da academia, né? Eu acho que é legal a gente eu falar um pouquinho também, porque assim a nossa eu fiz o mestrado em artes, né, e faço doutorado em artes. E a gente tem uma linha de pesquisa que é a linha de pesquisa de poéticas. E poética é o teu processo, né? É o trabalho que a gente tem, que a gente fala que é a linha de pesquisa dos artistas e que é a forma que a gente pensa os processos, né? A gente escreve a pesquisa, mas é um memorial, né? É um memorial de como tu pensas as obras e como tu chega nesse caminho, né? E quando eu escrevo esse memorial, é de fato um diário de tudo que está acontecendo, né? E quando de fato, eu entendo que isso é uma pesquisa, né? Nesse período de 2020, a gente estava em plena pandemia, né? A gente estava num cenário totalmente de guerra, né? Não existiam pessoas nas ruas e tal, e haviam vários editais, né, da Aldir Blanc, que estavam sendo, né, realizados aqui. E aí eu acho que eu posso pensar num vídeo aqui, né, com algumas fotos e propor, né, um roteiro, uma costura de vídeos para Aldir Blanc, né? E aí fui entendendo que era um trabalho, até eu chegar também no edital, né, do mestrado e pensar, vou propor. Eu não lembrei de uma outra coisa. Antes do edital do mestrado, eu me inscrevi também num edital para uma exposição, né? E durante pensar que seria uma exposição, eu pensei que foi no Banco da Amazônia, né? Eu imaginei o Banco da Amazônia sendo o Estúdio Som Joly, né? Se eu estou propondo a investigação dentro do estúdio, eu vou levar o estúdio para o Banco da Amazônia, mas vou levar o estúdio, né, a partir de fragmentos que eu entendo que são importantes para as pessoas também entenderem o trabalho, né? Porque muitas pessoas vinham e perguntavam: isso é uma homenagem para o teu pai? É uma homenagem para o meu pai também, mas era uma forma de estudar também os procedimentos mesmo de uma pesquisa, né? Pensar num quase cinema do Elliot Sica, por exemplo, né? Nos procedimentos também com a Cecília Salles, né? Nos processos, né? Nas redes de afeto, várias formas para estar pensando essa exposição também como uma pesquisa, né? Então, no ambiente acadêmico, você não encontrou resistência a pesquisar coisas afetivas porque tem essa linha da poética que se encaixou super, é isso? Isso. Entendi. Né, e sobre a sua fala, eu achei interessante demais o seu pai ter essa noção do registro, né? Assim, você falou sobre disponibilizar, eu lembrei, você tem você fez um canal no YouTube que você colocou o material sobre a exposição, né? Eu cheguei a ouvir. O seu irmão é o Birigui, né? Birigui? Acho que eu não... Não, mas ele me chama de Piriguli. Piriguli, é você? O áudio? E meu pai dá apelido para todo mundo, assim, dava, né? E aí, assim, o meu apelido principal, que até hoje, né, o meu apelido é Tuti. E esse apelido surge também quando meu irmão, ele é 1 ano mais velho que eu, e esse apelido surge quando eu chego bebezinha, aí meu irmão me olha, pensa que eu sou uma bola de futebol, pelo menos essa é a narrativa que me contam. E aí ele falava, toda vez que ele me olhava, ele falava que era chute, Tuti. E aí virou Tuti. E todo mundo me chama de Tuti na minha família hoje, assim. E os colegas da infância também, que moraram comigo, assim. Eu revelando aqui meus segredos, meu Deus. Ué, mas é memória afetiva isso, né? Faz parte. Memória afetiva. Uhum.
Né, que eu tava lembrando desse áudio, porque eu acho que ele chega pra uma parte, ele comenta, né? Ah, algumas notícias sobre o momento que você nasceu. O mundo tá em guerra. Aí eu acho que ele fala, eu acho que é Irã, Iraque e Israel e Líbano. Eu falei, olha, não mudou nada. Pois é, ainda tem isso, né? É algo que perdura até hoje, assim. Piriguri, no dia que tu nasceste, não choveu em Belém do Pará. Foi uma manhã bonita, precisamente às 11 horas e 15 minutos, Piriguri. Tu nasceste bonitinho, pesaste 3 quilos 750 gramas. Piriguri, tu vais ouvir aqui a fita numa sexta-feira, que diz a tua mãe aqui, do meu coração, famosa também. Então, nesses teus tempos está havendo, sabe o que está havendo nesses teus tempos? Muitas guerras entre Líbano e Israel, lá no Oriente Médio, Irã, Iraque. No tempo que tu nasceste, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Na Espanha, os craques brasileiros são Zico, Sócrates, que é paraense. Os craques do futebol brasileiro, os dois maiores craques do futebol brasileiro são Sócrates, paraense, que joga no Corinthians, em São Paulo, e Zico, do Flamengo. E alguns outros grandes craques que existem também por aí. Vamos também, essa fita nós estamos só começando aqui, e nós vamos estourar ela através dos tempos para ti, está, Ligrig? As músicas de sucesso serão tocadas aqui nessa fita, Ligrig. Tá vendo, Piriguri? As músicas de sucesso desta atualidade, como Deus Animar, do Alceu Valença. Então, tudo isso nós vamos gravar nessas fitas. Tropicana, teu pai também que compõe música, saiu uma canção bonitinha, mas vai sair ainda uma canção. Tá chorando o Piriguri lá para trás. Tá vendo só o Piriguri? Ainda vou acrescentar aqui, tu falando dessa fita, né? Da guerra. Ele fala da Copa também, que o Brasil, né, ganhou a Copa, se eu não me engano. E aí, isso daí é 1982, né? E o que aconteceu, assim, já nas montagens, né, na edição dos vídeos que eu coloquei na exposição, e aí também a gente até fala de uma autoficção que a gente cria, né? E eu decidi pegar a fita do meu irmão, que é muito mais legal que a minha, que ele gravou também. E eu trato como se fosse minha história na exposição. E isso é um joguinho, né, uma brincadeira também, né, para eu contar, a forma de eu contar a minha história, né, quando todas essas coisas aconteceram, porque em 83 não aconteceram, pelo menos ele não conta de fatos históricos, e daí eu pego emprestada essa história do meu irmão, da fita cassete do meu irmão, e coloco na minha história, né, que é também uma das montagens que eu faço na exposição também, né? Quando eu vou desenhando essa linha, né? Qual que é a narrativa que eu quero contar, né? Como eu quero apresentar a minha vida, eu vou fazendo essas edições, essas costuras também, para eu ter a minha forma de contar essa história, assim, que é uma ficção também, né? Tem um pouco da realidade, mas tem também os fragmentos, né, ficcionais, assim. Então você se deixou um ano mais velha na narração ali, né? Eu nasço em 83, aí puxo um pedaço para a história, e o que é mais legal, que 2 pessoas apenas perceberam também, né, na exposição. Falaram assim, se tu nasceu em 83, como é que a Copa foi em 83? O pessoal mais do futebol, né? O pessoal do futebol é muito atento, né? Como é que a Copa foi em 83? Esse daqui tu tá fazendo alguma gambiarra aí. Aí é muito bom isso. O mais legal são quando as pessoas encontram, de fato, né, esses erros não, né? Mas Você é essas... desmascarada. E o frango, Mágia, tá ficando bom? Que a Má como uma boa proletariada? Tô cozinhando. Eu acho que eu vou deixar, inclusive, em homenagem ao seu pai, eu vou deixar essa conversa aqui na gravação original, no que vai pro ar. Porque nesse momento, ó, deixa eu ver aqui, ó, em homenagem, são 21 horas e 53 minutos de uma terça-feira, 10 de fevereiro. A Má está nesse momento fazendo frango na panela de pressão, porque ela é proletariada. Ela é do proletariado, ela precisa almoçar amanhã. Tem que fazer uma marmitinha pra gente sobreviver ao dia de amanhã. Então esse chiado. O chiadinho da panela de pressão.
É afetivo, é um barulho afetivo. É um Pode barulho ser, né? Um cheiro afetivo pode ser também. Sim, sentidos, né? Você já comentou um pouquinho de como foi esse processo de fazer a separação, das montagens, você já comentou um pouquinho sobre a exposição, mas eu queria agora a gente se aprofundar um pouco mais nela. Eu sei que na exposição você teve uma pessoa ali para fazer a curadoria para você também, que te ajudou. Então queria saber um pouquinho mais agora, como é que foi esse processo de criar a exposição? Bom, vamos lá. Eu convidei o Felipe Pamplona, né, que é um amigo, assim, amigo irmão, que também trabalha, né, no campo das artes. Ele é especificamente mais voltado para o audiovisual. E quando eu atravessei esse processo do luto, né, ele estava muito do meu lado também. Aqui a gente também fala muito de futebol e tem uma torcida, que é a torcida azulina do Leão, né, que é do Remo. E o Felipe Pamplona, ele é um remista totalmente militante, né, da torcida do Leão, né? E o meu pai também era, né? E a nossa família também enfim. E o Felipe estava sempre muito por dentro das relações que eu tinha com meu pai. E durante o processo da perda, né, ele ficou muito do meu lado também e conversou comigo, dialogou comigo. Não só ele, mas também como vários colegas, né, da graduação, os colegas que a gente tem dentro da área da cultura, né, fomos entendendo que era um trabalho. E quando eu decidi escrever esse projeto para o BASA, né, para me inscrever nesse edital, o Felipe me apoiou, né, e a gente foi discutindo como a gente ia ocupar esse espaço, né. Como eu já falei no início, surge essa proposta, né, de como a pessoa entra, né, se depara com um vídeo, né, e como a gente ia montar esses vídeos também. Já tinha um material no Instagram de recorte desses vídeos, né, que eu ia postando todo domingo, né, eu passei mesmo a postar fielmente todos os domingos algo que eu encontrava no estúdio e que me despertava muitas saudades, muita memória mesmo, que chegava assim até doer mesmo, assim, e postava e escrevia um texto também, e as pessoas também interagiam muito comigo, né? Foi uma forma mesmo de eu me sentir abraçada pelas pessoas e sentir que a presença do meu pai estava ali, assim. Eu não queria que acabasse nunca, assim, essa relação com o meu pai, né? Eu queria cada vez mais estar perto do meu pai. E aí o Felipe junto também, né, pensou, isso é um trabalho, isso é uma exposição e a gente vai pensar esses elementos e como é que a gente vai apresentar. E como nós somos do campo, de fato, do audiovisual, por mais que eu seja das artes visuais, das artes plásticas, mas eu sou mais específica da fotografia, da edição, do vídeo, a gente foi desenhando, né, com vídeos, né, sempre nesse plano mais, digamos que das projeções, né, tanto que a exposição, ela é digamos que ela é um grande filme, né, um grande filme que é contado, né, com alguns elementos, começa com os vídeos, né, na verdade, não que comece com os vídeos, né, eu sempre falo que a entrada é o vídeo, mas a pessoa pode se deslocar para o lado que ela se sentir à vontade, né, e aí a gente fala desse quase cinema, que é a experiência que a pessoa, ao visitar a exposição, ela conhece a narrativa que está sendo apresentada para ela, né? Do fim para o início, do meio para o fim, do início para o meio, entende? E aí a gente deixa essa proposição aberta, mas começa com essa apresentação dos vídeos, né? Com projeção, com fotografia também projetada, e para não ficar muito monótono também,
Eu fiz a edição de 3 podcasts, pequenos podcasts também, que são os podcasts dessas fitas cassetes, né? E também uma coisa, um pensamento que a gente teve foi que, pelo menos assim, eu não queria entrar na exposição a Carol de hoje, né? Eu tinha muita dificuldade de colocar minha voz depois da gente estar se relacionando com tanto áudio. Eu fiquei com um pouco de medo de interferir com a Carol que eu sou hoje, né? Mas aí surgiu um momento que a gente discutiu, né? Dialogou e acreditou que precisaria sim ter a minha voz, né? Ter atravessar com a minha voz nesses áudios, né? Desses podcasts. A gente separou 3 fones de ouvido, né? Cada um com uma história, né? Também de histórias da vida do meu pai, porque as fitas que eu encontrei tinha sobre a minha vida, tinha a vida do meu irmão, tinha do meu pai com a família, tinha o meu pai, uma que ele estava num processo de fonoaudiologia também, né, que ele tinha muito forte também essa relação com a voz. Vou abrir um parênteses aqui para contar também um pouquinho da história do meu pai. Meu pai, em 72, ele sofreu no campo de futebol, né, no Repá, que era o Remo versus Paysandu, né, que é o nosso principal rival. Ele foi para o campo e na briga de torcidas ele foi acertado, né, com um cacetete na cabeça dele. E o meu pai ficou em coma durante 3 meses. E quando ele sai desse coma, ele volta, ele não consegue mais falar direito, assim. Ele reaprende a falar e ele passa por um processo de fonoaudiologia já, assim, depois de 50 anos, assim. E ele ficou com problemas na fala, na vista, porque foi uma pancada no cérebro mesmo que alterou todo o corpo do meu pai, né? E assim, ele tem essas fitas também que ele tá reaprendendo a falar. Tem fitas que eu acho que com 3 anos ou 4 anos eu tô ensinando meu pai a falar, assim, eu tiro até brincadeira com ele, eu não tenho noção de que o meu pai de que esse acidente teria sido tão grave na vida do meu pai, porque eu fico brincando com ele como criança, assim, e vou contar uma história de bullying também na infância, assim, acho que tudo eu vou abrindo vários parênteses, né, que na minha infância, assim, no meu conjunto, falava assim, ó, lá vem a Tuti, a filha do aleijado, e eu não entendia que o meu pai tinha problemas. Para mim, o meu pai completo, ele era com problema na perna, falando errado, enxergando só de um lado, e para mim ele era completo daquele jeito. E eu chegava assim, pai, estão te chamando de aleijado. Aí meu pai, mas eu sou aleijado, né? E eu não entendia, porque para mim era o ser completo, o homem ideal de pai era daquele jeito. E só depois mesmo, na adolescência, que eu vou entender que meu pai tinha um problema e que, enfim, demorei um tempo para entender essa completude, essa incompletude, né, entre aspas, que dizem do meu pai, né? Enfim, aí foram vários processos que ele gravava às vezes. Né, ele fala, tem entrevista dele falando sobre esse sinistro que aconteceu com ele no campo. Aí tem fita dele aprendendo a falar na fonoaudiologia, fita com a família, que não tô. E aí são esses recortes da vida do meu pai que a gente foi pensando e foi colocando nesses fones de ouvido. Em algum momento ele fala o porquê ele gravava tudo isso? Porque eu lembro de ver, por exemplo, minha mãe, minha tia gravando aulas da faculdade para poder estudar depois, sabe? Num gravadorzinho com aquelas mini fita cassete. E aí eu sempre tive a impressão de que não era um material acessível, né, a todos, assim. Então, para mim, era uma coisa que deveria ser usada muito em momentos específicos, sabe? Em momentos importantes. E o seu pai vem usando para momentos que ele decide, né? Coisas meio aleatórias, assim. Então, em algum momento você chegou à conclusão ou descobriu por que ele fazia isso? Olha, eu acho que ele gravou
para eu apresentar depois que ele falecesse. Eu acho que essa é a resposta, assim, né? Que eu vejo assim como uma cápsula do tempo, assim, sabe? Porque ele pontua, é, como o Gustavo pontuou ainda agora, toda a fita que ele começava era importantíssimo dizer. Ele dizia, são 10h04 da noite, né, 22h04, do dia 10 de fevereiro de 2026. Isso era primordial a cada início de fala dele. E ao final ele fazia e colocava também: essa é uma mensagem para ficar para a posteridade. E parece que ele já sabia o que ele estava fazendo, assim, né? Parece uma brincadeira, né? Um álbum de família, mas ele estava deixando essas cartas sonoras para alguém encontrar, né? E eu acho que era para mim, de fato, assim. Ele, sem me falar, ele deixa para mim, assim, né? Não sei reagir a isso. Eu só fico pensando o impacto disso para gerações atuais que tem um modo de registrar a sua vida, né? Mas é um modo não analógico e essas coisas se perdem em tamanha velocidade, né? Que as memórias são registradas e para que motivo também, enfim. E meu pai é uma pessoa muito tecnológica, já que a gente está falando de pai aqui, um beijo, pai. Ele é muito tecnológico, ele fala que se dependesse de mim, eu trocaria coisas por galinha, não ia usar nem dinheiro, sabe? Ele já fez essa piada. Eu fico pensando nos nossos suportes de memória. Quanto mais se usa as tecnologias não palpáveis no dia a dia, né? A nuvem, por aí vai. E parênteses, eu sei que nuvem tem lá os data centers enormes que precisa ter uma estrutura física para sustentar a nuvem, mas ela não está na nossa mão, ela não é um CD que tem as nossas músicas, ela não é um álbum de foto, ela não é uma fita cassete que a gente acessa, né? E além de tudo, os aparelhos que a gente compra, por exemplo, notebooks, computadores, eles não estão vindo mais com leitor de CD. Então, às vezes, eu estava fuçando na casa da minha mãe lá, umas coisas velhas que a minha irmã separou, e quando você falou da fita cassete com o seu nome, eu tenho uma fita de vídeo com o meu nome também, que eu não sei quem registrou, acho que foi minha mãe. E eu não tenho mais onde assistir, eu tenho que dá para alguém transformar em, sei lá que formato, para eu ver em algum lugar, algum computador que leia aquele formato. E aí essas memórias se perdem, né? As nossas identidades, as nossas relações, as nossas redes acabam se perdendo. Então, o que você encontra do seu pai, e que bom que juntou, né? Ele deixou para a posteridade e você quis investigar isso, você quis escavar. Tem gente que nem se dá o trabalho porque, sei lá, não quer sentir aquilo, né? Não quer revisitar aquilo, não quer sentir o luto daquele jeito e acaba perdendo esse tipo de vivência, né? De posteridade afetiva que ele te deixou. Pensei nisso. Chorei um pouco aqui também, te ouvindo, assim. Caiu algumas lagriminhas. Não, e eu me peguei esses dias pensando que o meu pai, ele não manda áudio no WhatsApp. É muito raro. Muito raro. Aí eu fico me pensando, me peguei pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa, né, Deus me livre, como é que eu vou... Eu não tenho só um áudio salvo, sabe? Eu preciso gravar a voz desse homem. Um beijo, seu Washington. Tá aí. Mas eu também fiquei bastante emocionado agora em entender isso, ver e ouvir a Carol falando, não, que era pra mim para poder fazer esse projeto no futuro. Eu tô sem palavras aqui. Mas, bom, voltando aos eixos do episódio, né? Então a Carol contando aqui pra gente pra essa exposição. Só assim, a nível de curiosidade, como é que foi a abertura dessa exposição? Teve algum momento em que da exposição assim que tava rolando que te marcou assim? Você poderia só fazer um comentário que eu fiquei curioso agora. Olha, a abertura da exposição, ela foi em 2023 e ela foi no momento que era pandemia. E
não houve uma abertura da exposição. A gente gravou uma transmissão online, né? E não houve. E aí depois, né, abriram para visitações, né, agendadas. E aí depois de um mês que foi abrindo do fluxo normal, né, na galeria lá do Banco da Amazônia. Mas muitas pessoas também começaram a visitar, né, a exposição, e eu deixei também lá um caderno para as pessoas também deixarem suas mensagens. Eu estava também até um dia desses olhando esses cadernos. E antes do caderno também, uma das obras era deixa aqui a sua mensagem para a posteridade, né? E aí eu fiz uma mixagem, né, com as vozes do meu pai, né? Deixa aqui a mensagem para a posteridade de todas as formas que ele falava, assim. Essa é uma mensagem que vai ficar para a posteridade. E as pessoas gravavam, né, no deck dele de fita e deixavam as mensagens, assim. E praticamente todos os dias eu ouvia, né, as mensagens. E, assim, era muito surreal, né, a relação com as pessoas, com os pais, a relação das pessoas com música também. E aí eu tive um retorno muito grande, assim, do público, que depois se torna um outro projeto, que já é uma segunda exposição individual que eu faço também já. Não, essa foi 2023. A do Banco da Amazônia foi 2022, que foi quando fechou um outro lockdown que houve. Foi isso. Só para confirmar, assim. Mas essa abertura dessa primeira exposição, o Estúdio São Joly, ela foi online. E aí, em 2023, já agregando aqui também, em 2023, eu faço uma outra proposta de exposição, que aí já faço pela Fundação Cultural, né, de um edital, aí eu sou aprovada na Fundação Cultural, que é o Estúdio São Joly Replay, que aí eu volto, olho para o estúdio dentro de uma outra perspectiva, né, e eu uso o replay. E esse replay que eu falo, assim, também, ele foi um insight, assim, que eu tive ouvindo uma música, também, eu não sei se vocês conhecem, o nome dessa música é Replay, é do 14 Bis, eu não lembro agora, e eles falam, era uma das músicas que eu mais gostava de quando eu era criança, e um dia na minha playlist apareceu essa música, e tem um trecho que é assim: atenção, nós vamos repetir o gol, o replay do gol, e aí ele fala, agora ele pegou a bola, chutou, é gol. É gol, que felicidade. É gol, que felicidade. E aí depois a música se repete de novo nesse trecho, assim. Eu acho que é até legal também depois colocar essa música, ela é muito... Eu gosto muito dessa música desde quando eu era criancinha. Eu ficava imitando o cara, descrevendo o chute que ele ia dar pro gol, né? E assim... Quando eu ouço essa música, me dá um insight, assim, eu falo, é o replay, e eu vou olhar com outros olhos para o estúdio, né, dentro de uma outra perspectiva, que aí já é também um outro processo para o meu doutorado, né, que eu falo do pós-estúdio São Joly, trazendo teoria do pós-cinema, da pós-fotografia, mas... E aí, essa exposição, quando eu abro, eu tive a oportunidade de escolher a data, e eu abro ela no dia 10 de agosto de 2023, né? Eu abro justamente no dia do meu aniversário, e assim, foi uma grande festa, assim, muita gente foi na exposição, né, as pessoas que eu amo e as pessoas que eu não conheço e começo a amar, então. E nesse dia caiu uma baita de uma chuva também, que caiu a chuva para lavar também a minha alma, assim. E foi uma troca muito legal também, porque dentro dessa exposição, da Replay, eu vou me alongar aqui um pouquinho. Dentro da exposição Replay, eu já olho para o estúdio, como é que o estúdio ele pode sair de dentro do estúdio, como eu posso ampliar esse Estúdio São Joly, né? E aí eu proponho uma parede, né? Eu separo em torno de 300 vinis do meu pai e coloco
numa parede, né, na parede toda da exposição. Isso é uma obra, isso é uma instalação do Replay. E aí as pessoas, a proposta o nome da obra é Troca o Vinis por Histórias. As pessoas iam, né, escolhiam o vinil do acervo do meu pai e, em troca, elas me davam as suas histórias, né? E elas gravavam as histórias e levavam o vinil. E me ajudavam a preservar esse acervo. Porque, assim, em 2023, quando eu estava também perto do meu processo de qualificação, do mestrado, começaram a acontecer várias coisas no estúdio. Goteira, cupins, né? Todo dia acordava, tinha cupinha, eu tentava matar, só que eu tenho uma gata, que também é o amor da minha vida. E aí fiquei com medo de colocar veneno, mas a gente estava tentando dar um jeito do cupim. E aí um dia acabaram os cupins, só que eles entraram para um outro lugar. Quando eu fui mexer no acervo, estava todo tomado. Eu perdi uma grande quantidade de capas de vinis. E aí eu comecei a entender que eu não estava mais dando conta de preservar o estúdio, né? Que essa coleção do meu pai não era eu que tinha que cuidar, né? E dentro do campo das artes, eu proponho que as pessoas, né, que a gente haja um encontro e que as pessoas que se propuserem, elas podem me ajudar a preservar o estúdio, né? E aí, durante essa exposição, as pessoas levavam os vinis, né? Eu tenho um caderno que eu fiz toda a etiquetagem dos vinis que eu coloquei à disposição, o ano do vinil e para onde esse vinil foi. A pessoa pegava, colocava tipo, um termo, assim, com telefone, endereço, né? E depois eu fiz um mapeamento, né? Eu desenhei um mapa onde os vinis estão. E isso implica que o estúdio ele se ampliou. Né, ele foi para São Paulo, foi para alguns outros estados, para o Rio de Janeiro, para Minas, foi para Portugal, né, eu acho que foi para França também. E aí isso eu estou esticando esse universo do Estúdio São Joly. E essas pessoas agora elas estão todas conectadas comigo, né? É um próximo passo da pesquisa, né, que eu entro nesse campo, né, da imanência, né, das memórias, que o estúdio ele fisicamente ele vai deixar de existir, mas ele se torna uma outra proposição mesmo dentro do campo da memória de fato, assim, né, que estão com essas pessoas. Agora eu tenho as vozes dessas pessoas também, eu tenho as histórias dessas pessoas, né, eu fiquei com aproximadamente umas 150 e poucas histórias, né, que não era todo mundo que queria também gravar lá, mas tenho essas vozes, tenho essas memórias, todas voltadas para o vinil, né, a gente tinha uma mediação lá que orientava a pessoa a gravar, e todos gravados também em fita cassete, né, essas gravações também todas de forma analógica, deixava lá também a vitrola do meu pai, né, os decks do meu pai também todos em funcionamento. Eu tô impactado aqui com toda essa exposição além da exposição, né? Ela é uma exposição que cria memória de si a partir do acervo dela e a partir do que ela tá se propondo ali, né? Então, ela tá falando sobre os áudios captados, tudo, e ela cria uma memória dela captando os áudios também. Isso tanto no primeiro quanto na segunda, né, na replay. E da replay, assim, eu achei interessantíssimo isso, né, que diante da dificuldade de manter o acervo ali, de se manter, porque também a Carol não é uma instituição que tá ali, que tem uma verba direcionada para preservação desse patrimônio, não sei o que lá. Diante disso, ela decide fazer a memória se expandir e ir para frente. Tanto que ela comentou um pouquinho para trás sobre ter a voz dela na exposição. Eu acho interessante ter a voz dela, até um sentido de continuidade, né? Começou com o pai dela, ela tá dando continuidade nisso. É isso. Pra aproveitar que a gente tá nesse momento filosófico, fazer uma pergunta aqui que eu acho um pouco mais filosófica do que prática, que você é uma artista plástica,
tá no doutorado dentro desse campo, que não só nas artes plásticas, mas no audiovisual. Para você, o áudio, a música, né, o ouvir, tudo que a gente tá falando aqui, qual que é o lugar dele dentro do campo da memória que a gente trata, dentro dessa memória, inclusive da memória afetiva? É bem difícil essa pergunta, mas eu acho que você vai sair bem. Pensando aqui, eu lembro de uma fala de um artista que veio aqui em Belém. Ele tem um trabalho chamado Cinco Casas. O nome dele é Bruno Barreto. E ele falou uma coisa que me marcou muito durante uma fala dele, foi que ele disse que a voz é a primeira memória que a gente perde, né? E aí eu fiquei até a voz do meu pai, assim, né? E não a voz do meu pai de hoje, né? Como a gente falou de desse boom, né? Dessa explosão de registro que a gente tem hoje, mas pensando nessa voz do meu pai na minha infância. E uma outra coisa também, eu estou sendo bem subjetivo aqui, mas uma outra coisa também é que tem a minha voz, né, da Carol criança, e uma coisa que eu penso muito, assim, é que eu não lembrava quem era essa Carol, né, eu não sabia como eu era quando eu era criança, e eu vou me reconhecendo, né, me entendendo quem era essa criança, né, que eu não lembrava mais, né, a gente vai vivendo, né, vai seguindo a vida, sai da infância, adolescência, vida adulta, e de repente tu te depara com uma memória do passado, né, que é a Carol criança, né, que não é a mesma Carol que eu sou hoje, mas faz parte de mim, né. E como é que eu penso o áudio, como que as músicas também, elas me afetam muito, assim, né. Tem músicas que eu não lembrava mais que meu pai ouvia, né, e um dia eu tô na rua e toca a música, assim. E isso me bate de uma forma, assim, tão forte, né, em forma de saudade, mas é de uma saudade boa, assim, né. Não, é que assim, quando a gente fala dentro da memória, a gente tá acostumado muito a trabalhar coisas materiais. Então a gente fala sobre obras, Uhum. sobre cultura material, tipo, sobre objetos. A música e o áudio, eles não são tangíveis, né? Geralmente, como a gente falou aqui, eles dependem de um suporte, né? Então é muito é difícil, assim, a gente vê pessoas que trabalham no campo da memória trabalharem com áudio, né? Geralmente, quando trabalham com áudio, é junto ou é algo que complementa outro ponto, tipo, Isso. vou fazer uma exposição aqui, eu vou trabalhar com a cultura, com a memória do samba. Aí do samba, eu preciso tocar uma música de samba aqui, então vou atrás de umas gravações e uso para complementar a partir de uma exposição que eu, tipo, sei lá, coloco um pandeiro, uma roupa, então quando a gente tem muito mais facilidade de falar da cultura material através dos objetos, né, que é a cultura material. E quando a gente passa para esse campo mesmo do vídeo do áudio, já é um pouco mais difícil, porque ele não é tangível, ele Sensorial, né. sensorial. Uhum. Sensorial, né. E é algo assim que fica nesse campo da imanência, né, de uma memória, de algo que não se pega, que não se toca, que não se vê, mas só se sente, né. Por isso que fica dentro desse toque sensorial, né. Tem a gente fala muito também da exposição da primeira, né, o quanto que ela foi sensorial, né, porque eram áudios, né. Eu lembro um exemplo agora, eu tô falando, quando a gente estava montando a exposição, e aí uma das pessoas lá da galeria falou assim, que era do banco, né, do Banco da Amazônia, falou assim: "Essa parede vai ficar vazia?" Aí eu falei: "Não, essa parede ela não tem obra, mas ela tá cheia de informação", né, que são esses vazios também que são preenchidos com as sonoridades, assim, né, que não são vazios na verdade, né, estão cheios lá, né, a exposição ela estava cheia,
né, com paredes brancas, né, paredes vazias de obras visuais, mas ela estava toda ocupada, né, com a sonoridade, né? E aí fica nesse campo mesmo, até próximo do campo da oratória, né, das memórias, da fala. E eu acho que vai nesse sentido, né, de algo que é imaterial, né? Não tem materialização, né? Não, perfeito. Basicamente isso é uma pergunta mais filosófica, né? No momento que tá montando a pauta. Vamos botar aqui, tá? Soltando filosofias, sei lá o que aqui. Mas, ao mesmo tempo que a gente transmite memória por áudio, uma maneira, né? Seja falando, seja gravando em mídias e repercutindo isso, seja passando de boca em boca e tal. É um tipo de, não sei, suporte é o objeto que carrega o som, né? Então, não é suporte, mas o áudio na memória é ao mesmo tempo muito poderoso de transmissão, mais frágil na preservação, né? Porque se a gente não preserva, se a gente não grava, se a gente não preserva a gravação, o suporte que está gravado, se ele não fica obsoleto muito rápido, a gente não acessa tão fácil, né? O que já foi dito, que já está fora aí, que já está no ar. Então, ao mesmo tempo, é frágil e poderoso, né, na transmissão. E quando a gente estuda história, aquelas coisas de colonização e porque os povos indígenas tipo, tiveram sua memória, sua existência apagada, tem a ver com coisa de transmissão, com a história oral, né? Só um momento, volta aí. Ela fazendo o frango, chegou a pizza, tá vendo? Eu acho que eu vou deixar essa parte aqui também em homenagem, deixar no episódio. Gente, essas horas. É entrega, preciso ir lá buscar o negócio. Vai lá, Peraí. eu vou falar outra coisa aqui, então. Só fazer, então, um comentário aqui, que a gente falou sobre o áudio. Ano passado, em 2025, eu tive a oportunidade, tive o convite do pessoal do Núcleo Memória, que aqui em São Paulo trabalha com a preservação da memória da luta política durante a ditadura militar. Eu recebi o convite para falar no dia 25 de outubro, que é o dia que, né, entre aspas, o aniversário de morte do Vladimir Zog, o jornalista Vladimir Zog, que é o dia que ele é assassinado no DOI-CODE. Eu fui chamado para fazer uma fala, representando a Museando, lá no DOI-CODE, sobre o Vladimir. E para mim ficou a parte de falar sobre a vida do Vladimir Zog. Então eu estava lá, no DOI-CODE, no dia e no local onde ele foi assassinado, onde foi tirada aquela foto, para falar sobre a vida dele. E foi um pouco difícil, porque eu falei logo depois de uma fala do Adriano Diogo, que ele foi também um preso político da ditadura, e uma fala pesadíssima, né? Porque o Adriano, ele não tem meias palavras, ele fala o que aconteceu, né? Então ele deu o depoimento dele ali, e eu tive que falar logo depois dele. Então, como é que eu vou falar sobre a vida do Herzog, né? Tipo, logo depois do Adriano. Mas eu consegui. E uma coisa que eu fiz, que depois nos feedbacks eu vi que valeu bastante para as pessoas, atingiu bastante as pessoas que estavam lá ouvindo isso, foi colocar um dos únicos registros de áudio que a gente tem da voz do Vladimir Zog, que é uma entrevista que ele deu na TV Cultura, falando sobre dublagem. Eu, pessoalmente, sou mais favorável do que contrário à ideia de dublagem. Isso tendo em vista, principalmente, o tipo de sociedade na qual vivemos. Quer dizer, pelas estatísticas, o Brasil tem, somando-se a população totalmente analfabeta com a população semi-analfabeta ou funcionalmente analfabeta, somamos mais de metade da população. Portanto, seria tornar o cinema estrangeiro mais acessível. Marcou bastante pessoas o momento que eu coloquei o áudio com a voz do Vladimir Zog, e eles puderam ter contato. Muitas pessoas que estavam ali conheciam, a grande maioria conhecia a história do Zog,
conheciam pessoas que conheceram o Herzog, só que muitos ali não conheciam a voz dele. Então, quando eu estamos ali falando sobre a memória dessa pessoa, e parece que quando eu coloco o áudio para as pessoas ouvirem, um áudio curto dele falando sobre dublagem, né? Porque da importância da dublagem no Brasil, um áudio curto assim traz uma humanidade para aquele momento, sabe? De uma exaltação da vida. Eu exalto a vida colocando a voz dele para reverberar naquele espaço. É algo assim que na nossa conversa aqui agora eu lembrei. E é isso. Mas tu falaste dessa coisa da voz, né? Eu fiz uma experimentação também agora na turma de doutorado, de alguns áudios que eu recebi das pessoas e misturei também com o do meu pai, assim. E aí eu fiz uma sessão de cinema. Na verdade era só áudio. Aí as pessoas entravam na sala, a sala toda escura, né? E aí imaginando que ia ser projetado alguma coisa. Aí eu projetava só as vozes também, assim, as histórias, né? Aí eu fiz uma edição também que ficava algumas sobreposições e as pessoas contando as histórias delas com os vinis, assim. Eu fiz 5 minutos de áudio e numa sala, né, totalmente escura, né, totalmente fechada. Entrou a turma, assim, umas 20 pessoas. E o quanto que como tu falou, é humano, assim, todo mundo para, tu perde a visão, tá tudo escuro. Como que o teu ouvir se conecta, né? E o quanto que fica, a tua atenção ela redobra também, e tu entendeu o que está sendo contado, todo mundo no silêncio total. E foi uma experiência muito bacana, assim, também trabalhar com essa coisa só do som mesmo, né? E sair desse visual. E isso aproxima muito mais, as pessoas também já conhecem a voz do meu pai, né? Que é uma turma, né? De várias disciplinas que estão comigo, eu sempre estou trabalhando esses recortes, assim. Mas essa experiência também, eu tive um feedback bem bacana, assim, das pessoas que passaram por essa experiência também, né? Dessa sessão de cinema só em áudio, assim. Foi bem bacana também. Só esse adendo, assim. Você quer terminar o que você tá falando, mano? Eu acho que não. Acho que eu ia viajar demais. Para ali na reflexão, depois você corta, tá bom? Tá Você bom. para ali na parte que eu falei que o áudio é poderoso e frágil ao mesmo tempo. Acho que já dá conta, senão eu ia me bananar. Tá bom. Acho que a campainha tocou na hora certa. É intervenção divina. Acho que sim. Deixa pra lá. Em homenagem ao senhor Aldemário, não vou cortar, não. Bom, agora que a gente conversou, que a gente brisou, que a gente filosofou tanto sobre essa questão, vamos falar do futuro, né? Carol, você tem algum plano de novas exposições? O que você planeja para esse acervo que sobrou, que está com você agora? Bom, na verdade, eu penso, né, já estou com novas proposições, né, que ainda estão sendo construídas, né, mas esse material em áudio que eu fiquei das vozes das pessoas, das memórias das pessoas, ainda vai se tornar uma instalação sonora também, né, a proposição também de vários desdobramentos, né, do que o meu pai também vivia durante o estúdio, que ele criava playlist para as pessoas também, de acordo com a personalidade dos amigos. É uma outra proposição também, pensando as playlists, né? Eu uso muito esses nomes, o replay, o remix, a playlist, né? Essas coisas bem datadas, assim, dessa época, né? Dos vinis, das fitas cassetes. E aí existem novas proposições, sim, né, até para fechar esse ciclo do doutorado, mas não só pela academia, mas essa proposta ela tende a se expandir, né, a partir dessa cartografia que foi desenhada, né, uma proposição de reencontros, né, de bumerangues também, de onde estão esses vinis. Existe ainda esses desdobramentos que estão por vir. Achei misteriosa essa resposta.
Tá escondendo o jogo, Carol, tô brincando. Bom, pra quem é de Belém, fica esperto, né? Pra quem não é também, ó, eu consegui passagem pra ir de volta de São Paulo pra Belém por R$ 760. Então Olha. fica aí. Quem quiser, depois eu faço um tutorial de como rastrear as passagens aí, ó. Bora. É isso. Bom, depois de tantas conversas aqui gostosas, eu gostei muito de estar falando sobre o tema, de filosofar sobre o tema, de ouvir um pouco mais sobre a história da exposição. Descobri coisas que eu não descobri, que eu não sabia, né? Porque eu só vi pelas reportagens sobre o que foi, né, postado depois sobre. Vamos para nossas indicações. Bom, aqui nas nossas indicações, no momento do Vamos ao Museu, a gente não necessariamente recomenda ir ao museu. Assim, sempre recomendamos. Podem ir, à vontade. Mas aqui nas nossas recomendações, nós damos dicas de filmes, redes sociais, de vídeos, textos, músicas, áudios, para vocês, nossos queridos ouvintes. E eu vou começar com minha recomendação hoje aqui. Então eu vou recomendar aqui o nosso episódio 99 com o nosso querido Guilherme, para falar que a gente fala sobre a paisagem auditiva do futebol. É um episódio que desencadeou muitas memórias, muitos pensamentos, também tá, eu acho que intimamente ligado com esse episódio aqui também. E recomendar para vocês também que ouçam, tem um negócio que eu acho muito interessante, que até pra gente ter um pouco desse sentimento do que era o rádio antigamente, no YouTube tem o último episódio do Repórter Esso, a gravação. O Repórter Esso era tipo um repórter, né, um programa jornalístico que tinha no Brasil, que era patrocinado pela Esso, né, de petróleo, e ele ficou muitos anos no ar, e quando chega mais ou menos no momento, tipo no começo da ditadura militar, ele é tirado do ar. O Repórter Esso, ele, pelo menos do Rio de Janeiro, ele faz uma leitura dos episódios, dos principais acontecimentos que rolaram enquanto o Repórter Esso estava no ar. Então ele fala, 1944, tal coisa, 1945, outra coisa. E no meio dessa leitura, ele começa a se emocionar e começa a chorar, ao ponto de outra pessoa ter que assumir a leitura do texto. Aí depois ele volta ali se recompondo. Eu acho isso aí muito marcante. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias nos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. Então é o último episódio do Repórter Esso, tá no YouTube, e eu vou recomendar aqui algo que acabou comigo, me destruiu, né? E acho importantíssimo vocês assistirem, que é Voz de Hijab. Eu acho que é assim que se fala. A voz de Hijab, né? Eu vou botar aqui na descrição para onde eu consegui assistir no Espaço Petrobras aqui em São Paulo, paguei R$10. Tá baratíssimo. E é um filme que foi feito a partir de um acontecimento real. Inclusive, eles usam os áudios reais desse acontecimento, que é de uma menina, de uma criança de 8 anos, palestina, e a sua família o carro que ela é metralhado pelo exército israelense, e ela tá tentando ter ajuda do Levante Vermelho, que o Levante Vermelho é a Cruz Vermelha, só que islâmica, né, no mundo árabe. Os atendentes, né, dos socorristas vão tentando falar com ela, vão tentando pedir pro exército de Israel parar de bombardear a área para a ambulância conseguir chegar até a menina. É algo que, assim, que destruiu meu coração, porque você ouve o áudio, mesmo você não entendendo árabe e só lendo a legenda, você pega a atenção do que está acontecendo ali. Então é muito... Quem tiver coração, quem tiver estômago, veja, eu acho que é algo muito importante. Bom, essa é minha dica.
Eu acabei com o clima, mas vou passar pra Marina, que eu sei que a Marina vai subir ele de novo. Pesou o clima total. A minha indicação é levinha. Eu vou indicar um curso. Está aberta a inscrição para o curso em Formação em História Oral, a edição desse ano, da Associação Brasileira de História Oral. E aí tem a versão online e... Não, é só online e ao vivo. Eu estava lendo aqui achando que tinha presencial. Tá inscrição aberta, deem uma olhada. E o curso vai de 10 de março a 5 de maio, de terça-feira à noite. Então, fica a dica, já que estamos falando de memória afetiva, acho que tem uma super relação com história oral. Quem se interessa pelo tema, corre lá para fazer a sua inscrição. É isso. E você, Carol, qual que é a dica que você tem para nossos queridos ouvintes? A indicação que eu tenho, falando ainda também nesse assunto de memória, e que também foi uma grande referência para o meu trabalho, é o artista Leonilson, né? Não sei se vocês conhecem, existe até no YouTube, né? A Paixão de JL, que é são gravações de fitas cassetes, né? Com pensamentos espontâneos do Leonilson, assim, eu acho que é muito legal de ouvir. E é uma das minhas indicações, assim, para as pessoas ouvirem. Mas eu também lembrei de um filme que eu achei muito interessante quando eu assisti em 2021, que é o nome é Memória. É um filme de 2021 e é dirigido pelo Apichat Pong, né, com a Tilda Swinton, né? E é um filme também que ela ouve um estrondo e depois ela tenta encontrar esse estrondo e como é que ela descreve esse estrondo numa gravação de um estúdio, né? E como é que ela consegue tá na cabeça dela esse barulho e para ela descrever para uma pessoa que está dentro do estúdio encontrar esse som que está na cabeça dela, assim. Eu achei incrível, assim, e eu indico também esse filme para as pessoas assistirem, assim, é um filme bem interessante, assim, bem subjetivo também. Adorei. Maravilha, só dicas incríveis aqui hoje. Então, agradecer, indo para os nossos agradecimentos agora. Foi um episódio, eu acho, marcante para mim, vai estar aqui no meu hall de episódios favoritos. Eu não vou dizer quais são meus episódios favoritos, porque, né, tenho aí pelo menos 100 convidados que eu não posso machucar os sentimentos, mas tá ali, tá no hall. Não posso falar meus tops, né, nem direi, mas agradecer aqui primeiramente a nossa companheira Juliana Gueiros, que nesse momento não pôde estar gravando com a gente hoje. Eu acho que ela teria muita contribuição, principalmente porque Ju é da área da acessibilidade. A gente falou muito sobre a questão auditiva aqui, e eu tenho certeza que ela ia conseguir, que ela ia acrescentar muito falando sobre questão de acessibilidade, questão da vibração do áudio, né? Tem muitas pessoas que exploram isso também, né? O áudio, a compreensão do áudio a partir da vibração que ele produz, né? E mandar um beijão para o Ju. E mandar um beijão também aqui para nossa querida Marina Gouveia, que está aqui gravando com nós hoje. Muito obrigado, Mar. Eu que agradeço sempre. Cada episódio é sempre um novo universo que a gente descobre. E nunca dá conta de falar de todas as camadas que tem cada um desses universos. Então, eu sempre fico com vontade, aquele famoso gostinho de quero mais. Então, já que a resposta da Carol da última pergunta foi meio misteriosa, já fica a porta aberta para voltar e contar das próximas experiências depois que você vivenciar elas. Enfim, para conversar com a gente sobre os desdobramentos dos desdobramentos dos desdobramentos da sua obra, da sua pesquisa, da sua experiência e das suas memórias afetivas a partir disso. Então é isso, queridos museanders. Eu que agradeço quem ficou até o final com a gente e até um próximo episódio. Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje nessa noite de terça-feira.
Muito obrigado mesmo. E também de poder compartilhar todas essas suas memórias, compartilhar todas essas histórias com a gente. Eu agradeço imensamente, né? Fico muito feliz, assim, de poder contar um pouquinho, né, do meu processo, né, de como tudo aconteceu. E vocês foram ótimos, né? Um papo super gostoso, né? Uma troca muito leve, né? Eu tava um pouquinho nervosa. Eu falei, meu Deus, o que, né? Mas sempre muito cuidadoso, Gustavo, né? Mari, conheci agora, obrigada também, né? Pelas colocações de vocês. Anotei aqui também algumas coisas que vocês falaram. E é sempre bom estar trocando, né? Estar partilhando, né? Já a gente nesse campo da memória, do áudio, nada mais adequado que um podcast, né? Para a gente se sintonizar e ouvir. E é isso, né? A gente fala de dobra e desdobra, né? Várias memórias e várias histórias e narrativas que a gente quer construir, né? Obrigada, muito obrigada, adorei. É isso, e mandar um beijo também para a nossa querida amiga Stephanie Lobato, que ela que fez a ponte. Um beijão para ela. Linda! E nosso ouvinte também. Tive a grata surpresa de chegar em Fortaleza, falar, eu sou o Gustavo da Museando. Ela, eu conheço. Eu falei, eita, então tá bom. E é isso. Então, você, querida ouvinte que tá ouvindo a gente agora, muitíssimo obrigado também por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, por ter tá ouvindo a gente, por levar a gente na sua memória afetiva, quem sabe. E é isso. Inclusive, uma coisa um adendo aqui, eu tenho podcasts que me lembram de lugares que eu estava passando e ouvindo podcast. Tipo, do Mano Brown no episódio, o episódio do Podpah do Mano Brown, eu ouvi indo para Belo Horizonte. Toda vez que eu ouço esse episódio, eu lembro de eu indo para Belo Horizonte. É isso. Então, muito obrigado, pessoal, quem ouviu até aqui. E é isso. Os museus, os áudios, o Estúdio Som Jolie seguem vivos. Gravando esse áudio para posteridade, né? São 1h06 da manhã do dia 24 de março de 2026. Esse episódio já estava agendado para ser postado. Eu estava ouvindo ele, né? Revisando enquanto fazia a minha malmilta para comer nesse dia 24. Quando percebi que tinha uma parte que eu esqueci de cortar e eu vim aqui para poder editar. Aí eu aproveitei que estava aqui com o programa de edição aberto e pensei em deixar esse recado para a posteridade, marcar esse momento, né? Já estava tudo agendadinho, inclusive há umas 3 horas atrás eu mandei mensagem para Carol avisando que ia ser postado e pedindo autorização dela para poder colocar uma foto do pai dela na postagem. E bom, hoje é dia 24 de março, 1h da manhã. Deixa eu ver aqui, vou abrir o G1, vamos ver o que tem de notícia, pra gente deixar pra posteridade, né? Fazer aqui uma grande homenagem. O episódio todo foi uma grande homenagem, vocês podem ter percebido. Então aqui, ó, Mendonça manda prorrogar a CPI do INSS e dá 48 horas para Alcolumbre oficializar a decisão. Galã dos anos 90, e não vou pular isso aqui. Avião militar cai com 125 a bordo. Gente, só tem notícia ruim, eu vou parar de falar, tá bom. É isso. Só pra deixar registrado pra posteridade que eu fiquei 7 dias, né? Fiquei uma semana sem internet também. Obrigado, viu, senhora Vivo? Fiquei uma semana sem internet e atrasei alguns trabalhos aí, inclusive da Museando. E é isso. Tô só registrando esse momento que eu estou abri o podcast para editar uma coisa que eu esqueci e decidi gravar esse momento. Então agora são 1h08 da manhã.
E é isso. Essa é a minha mensagem pra posteridade. E eu preciso responder a Stephanie no WhatsApp. Stephanie, não desiste de mim não, tá? Pelo amor de Deus. Eu demoro pra responder, mas eu respondo. E no domingo, anteontem, no caso, né, no dia 22, eu e Ju estivemos com Marina na comemoração do aniversário dela, que foi dia 19. Então, parabéns, Mar. E beijo, Ju. E é isso. Meu recado pra posteridade. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!